O nosso entrevistado de hoje é o senador Eduardo Girão. Ele já decidiu que é candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições deste ano. Senador Eduardo Girão, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Transparência. E eu pergunto ao senhor, já tem data da convenção partidária que homologará o seu nome como candidato a prefeito pelo Partido Novo? Edson, em primeiro lugar, paz e bem, muito obrigado. Você que está nos assistindo aqui na TV Transparência, eu me sinto bem, até com o nome dessa emissora, porque transparência é algo que eu prezo no mandato, prezo em tudo que eu faço e eu tenho assistido sempre que posso, né? O dia a dia é puxado no Senado e nas andanças aqui por Fortaleza, mas eu tenho dito seu nome, Edson. As injustiças que aconteceram com você, né, a perseguição política aqui no estado do Ceará, da tribuna do Senado, eu tenho denunciado que a maior ditadura que existe no Brasil hoje é a ditadura aqui do governo cearense, que gasta mundos e fundos de forma irresponsável, né? A gente tem aí só, inclusive no seu blog, está lá, só nos primeiros meses desse ano, nós já tivemos aí o governador Elmano gastando quase 5 milhões de reais com passagem aérea, com jatinho, passagem aérea não, porque se fosse voo comercial, centenas de vezes ele rodava esse país para cima e para baixo. Então é o dinheiro do contribuinte que é desperdiçado. E por isso eu sou candidato, pré-candidato a prefeito de Fortaleza ainda, porque no dia 3 de agosto nós vamos fazer a nossa convenção lá no Hotel Mareiro, né, com a presença aqui de grandes nomes do Partido Novo nacionalmente, para oficializar a nossa candidatura, os candidatos nossos a vereadores, chapa completa do Novo, né? Então, a primeira vez que o Novo... Quando o senhor diz chapa completa, é porque não vai ter aliança para um outro partido indicar... Chapa completa que eu digo é que nós vamos ter uma chapa para os 44 vereadores. 44 vereadores, candidato a prefeito, a questão de vice, né? Claro que eu sou do diálogo, né? E sem absolutamente perpassar os princípios e valores, a gente dialoga. Eu dialogo bem com o capitão Wagner, dialogo bem com o André Fernandes, deputado, né? Então tem um espectro aí que dá para a gente buscar, quem sabe, alguma composição no nome da vice. Mas acreditamos muito, com todo respeito aos demais candidatos, que nós temos uma proposta definida para Fortaleza, né? Nós temos andado nos bairros, conversado com as comunidades, com os setores produtivos, né? Para que a gente possa trazer mais gestão eficaz para dentro de Fortaleza. Então, menos impostos, menos politicagem, né? Barganha, toma lá da cá, melhores qualidades de serviço, né, para a população, e acredito que menos Estado mais enxuto. Senador, o período das convenções vai do dia 15 de julho ao dia 5 de agosto. A partir daí, os partidos ou os candidatos vão ter que pedir o registro das suas respectivas candidaturas à Justiça Eleitoral. E quando efetivarem esse pedido, precisam apresentar o esboço de um projeto de governo, um projeto de administração. O senhor já tem esse documento elaborado? Qual é o foco de uma possível gestão do senhor em Fortaleza? Vamos lá, esse documento está sendo elaborado nessas conversas, a gente tem as premissas que nós, inclusive, distribuímos no evento para a imprensa, para formadores de opinião aqui em Fortaleza, no mês passado, né? Premissas que tocam nas áreas importantes. Nós temos 3 grandes problemas hoje aqui em Fortaleza. Urgente, que não pode deixar para amanhã. Um é a questão de segurança pública, outro é a questão de saúde e geração de emprego e renda, né? Então, para essas 3 propostas, para essas 3 demandas urgentíssimas na cidade, nós fizemos um grupo multidisciplinar, coordenado pelo Geraldo Luciano, que é um dos maiores executivos do Brasil, que é cearense, ele, o Geraldo, né? Muito tempo à frente do grupo M. Dias Branco,
né, e abrindo aí o capital de empresas no país inteiro. E nós estamos dialogando com setores, conversando com multiplicadores, pessoas que entendem da área de segurança. Eu venho também da área de segurança, né? A minha vida desde pequeno, meu pai teve empresas no setor privado, eu fazia ronda durante muitos anos da minha vida, de madrugada também visitando os bairros de Fortaleza, vendo os problemas. Na área de saúde, nós temos aí grande desafio. Assim, nós temos visto uma demanda reprimida enorme, as pessoas tendo um descaso muito grande com a vida humana do fortalezense, que é inadmissível isso. E dinheiro a gente sabe que tem, né? O orçamento da Prefeitura de Fortaleza são 13 B de bola aí de índio, né? Agora tem muita politicagem, tem muita coisa de projeto de poder pelo poder. Nós vamos fazer um trabalho com muita responsabilidade, levar para o centro da cidade, por exemplo, Edson, as secretarias regionais todas, nós vamos levar para o centro. Me parte o coração, me dói, quando eu andava naquela Praça do Ferreira, desde da infância com a minha avó, levando ali para o Cine São Luís, para a gente lanchar ali na Praça do Ferreira e ver o centro da cidade da maneira como está, né, largado, abandonado, cheio de moradores de rua. Vamos revitalizar o centro da cidade. Quero colocar um portal um porto digital ali, né, uma área que a gente possa centrar para a criatividade nata do cearense, né, o empreendedorismo brotar e ter apoio, com menos burocracia, né, com um estímulo para um ambiente de negócio positivo. Então, nós vamos fazer algumas medidas, por exemplo, com igrejas, né? Eu sempre tive uma abertura muito grande, né, com essas instituições que chegam muitas vezes onde o Estado não chega. Com ONGs, eu mesmo fundei, né, ONGs que hoje ajudam desde criança até idosos, né? Então a gente vai abrir aí, tem IPRED, tem Peter Pan, tem Toca de Assis, tem muitas outras instituições que o nosso mandato tem acompanhado de perto e investido, né? Não sei se você já tem essa informação, saiu agora, recente. Eu sou o parlamentar que mais investiu no Brasil, entre deputados e senadores, com as emendas constitucionais, sem orçamento secreto, zero, sempre votei contra e denunciei isso. Eu fui o parlamentar que mais investiu no terceiro setor. Por quê? O terceiro setor tem um compliance, ele tem uma blindagem eleitoral e ele chega onde o Estado não consegue chegar. Então eu vou fazer parceria sim com essas instituições, com igrejas, com ONGs, para tirar o fortalezense das ruas, dar dignidade a ele, né? Encontrar caminho de profissionalização para essas pessoas. E eu espero muito, a minha vida toda foi gestão na vida, gestão, né? Gerei empregos, eu acho que eu sou o único pré-candidato a prefeito de Fortaleza que assinei carteira, em milhares de carteiras, né? Então, geração de emprego está no sangue e eu quero muito devolver tudo isso que eu aprendi para oferecer oportunidades de emprego, de renda para os meus conterrâneos, que eu vejo que podem muito mais, mas não têm sequer uma oportunidade. Senador, o senhor falando em prioridades na segurança, na saúde, no emprego, o senhor não está falando o mesmo da mesmice de todos os candidatos? Todos falam, eu vou investir na segurança, embora a segurança seja competência do Estado, a Prefeitura pode até ser coadjuvante, né, em alguma coisa. A saúde, todos falam, a saúde, a educação, é a mesma coisa. Particularizando, o que é que se pode avançar nesses três setores, pelo menos? Em primeiro lugar, quem acompanha o nosso mandato no Senado Federal, inclusive, me permita citar aqui uma... O senhor fica à vontade. Eu tenho um site, www.eduardogirão.com.br, que você vai ver tudo que a gente tem feito no nosso mandato. A aplicação do recurso do dinheiro de quem paga imposto. E não é fácil quem paga imposto, ainda mais em Fortaleza, que eles inventam imposto. O Ceará é taxa do lixo, é ICMS.
Então, eu não só faço falar, Edson, eu faço, inclusive com a coerência no meu mandato lá no Senado Federal. Tudo que chegou de imposto, eu fui contra, votei contra, trabalhei contra, chamei a sociedade para sensibilizar os parlamentares. Eu acho que um papel meu muito grande, eu sinto isso, é ser a voz da sociedade lá dentro, né? Então eu mostro as entranhas do que está acontecendo para a população. E em votações importantes como o DPVAT. O DPVAT foi difícil eu dormir naquela noite, né? Porque por um voto, a gente perdeu e voltou essa contribuição aí, esse seguro obrigatório revestido de imposto para o brasileiro. Por um voto. Eu fui o único senador do estado do Ceará que votei contra isso, né? E também votei contra a questão das drogas, né? Que você viu que o PT foi amplamente aí favorável, né? Na questão, por exemplo, da saidinha, né? Que o presidente da República, o Lula, fez de tudo para vetar esse projeto e nós derrubamos o veto dele, né? A questão do imposto das blusinhas, desses impostos até $50 de compras internacionais, eu votei contra esse imposto e o Lula foi dar entrevista dizendo: eu também sou contra, mas foi lá e sancionou, né? Então, quer dizer, coerência. Político tem que ter integridade e coerência. Eu tenho muitos defeitos, eu sei disso, né? Nós estamos evoluindo, aprendendo todos os dias, mas o fortalezense, o cearense pode ter certeza que tudo aquilo que eu me comprometi no Senado, na campanha para o Senado em 2018, que eu registrei em cartório e vou registrar de novo as propostas que a gente está formatando para cada área em Fortaleza, né? E deixando claro que eu sou contra a reeleição, né? Acho que você tem que cumprir o seu papel e arejar para outro, porque senão fica aquele populismo, você fica trabalhando no projeto de poder pelo poder e isso custa dinheiro para o contribuinte. Então, tudo o que eu me comprometi no Senado, eu estou cumprindo rigorosamente e estou votando no Senado Federal exatamente matérias em favor da segurança pública, né? Vários projetos nossos que nós endurecendo penas. A questão também, estou votando contra imposto, né? E ninguém aguenta mais pagar imposto aqui no estado do Ceará e em Fortaleza. Taxa do lixo é uma coisa, ponto pacífico. A primeira coisa é acabar com essa taxa do lixo, que é injusta, que não tem critério, que não é correto. Outra coisa que eu vou fazer, Edson, também, comparando com Juazeiro do Norte, o sistema de coleta de lixo aqui, de tratamento do lixo, um absurdo, 43% a mais per capita do que Juazeiro, a empresa que está fazendo aqui, o grupo que faz aqui. E lá tentaram caçar o prefeito, que reduziu a metade do valor. E ele está conseguindo entregar direitinho, cidade limpa, funcionando. E Fortaleza, você vê um custo 43% maior. Como é que se explica isso? Então, eu venho dessa área de gestão, venho da área do empreendedorismo e vou jogar luz em toda essa escuridão, em tudo que está nas sombras e fazer o trabalho que tem que ser feito para o fortalezense ser melhor atendido nos serviços públicos. Senador, o senhor citou o valor do orçamento do município de Fortaleza. Realmente, para este ano de 2024, é 13 bilhões. Mas a proposta do atual prefeito, já consignada no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, que o orçamento do próximo ano pode ser 14 bilhões e 300 milhões de reais. O senhor acha que com esses recursos pode-se fazer realmente uma boa administração, garantindo saúde com o custo avantajado que é a saúde hoje no Brasil, não é? Os equipamentos são caríssimos, a medicação é caríssima, não é? Com esse orçamento pode-se ter uma saúde de qualidade, pode-se ter uma educação de qualidade, mesmo que desse recurso 25% sejam obrigatoriamente o mínimo
que o prefeito tem que gastar, deve gastar com educação, será que 25% de 14 bilhões é o suficiente para atender bem as famílias fortalezenses que precisam da escola pública? Sem politicagem, Edson, dá que sobra. Dá que sobra. É isso que a gente vai fazer. Uma máquina mais eficiente, né? Onde você possa ter a entrega para a sociedade. Eu vou dar um exemplo para você. O prefeito atual, junto com o governador, Edson, eles já nos endividaram aí até os nossos tataranetos. Esses empréstimos absurdos, é empréstimo por cima de empréstimo, toda semana você vê. Por projeto de poder. Porque a gente vê como é que está a situação. Né? Tá uma tragédia. Você falou da área da saúde e da educação. Eu vou procurar falar um pouco delas, por exemplo. A demanda reprimida que nós temos na área de atendimento, de procedimentos, às vezes até simples do fortalezense, você tem aí meses, até anos de demanda. Primeira coisa que eu vou fazer, parceria com clínicas e hospitais privados para a demanda ser aliviada, porque é vida. E será que eles querem? Vida, parcerias, claro, vai ser uma parceria com troca. Ele já tem os equipamentos, ele já tem o serviço muitas vezes não utilizado na plenitude, com planos de saúde, nós vamos levar as pessoas que não têm plano de saúde, que é a maioria esmagadora da população brasileira. Vamos trabalhar também num prontuário eletrônico, para que a gente tenha, Edson, todo fortalezense tenha a sua história de vida ali, que o médico utilize isso já para tomar as medidas. Outra coisa que eu sou beneficiário também, sabe de quê? Da saúde integral. Isso aqui, ó, me dá a tua mão. Isso aqui é o corpo da gente. É um corpo, é uma roupa. É importante a gente tratar? Mas tem algo que também nós não podemos descaracterizar, que é o ser humano integral. O psíquico, o mental, o emocional. E você tem uma coisa, não anula. Você tem, por exemplo, terapias milenares como a acupuntura, por exemplo, que eu me beneficiei durante a minha vida. O reiki, né? Constelação familiar, são as práticas integrativas já previstas no SUS, mas que, estranhamente, não tem. Mas isso não faz parte dos nossos costumes, não é, senador? Não, muito pelo contrário. Você sabe que os costumes é que nos motivam a fazer o que fazemos, né? Sim, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho andado lá no Bom Jardim, tem um projeto fantástico de práticas integrativas, né? E isso já tá na cultura também, não é coisa que vem lá da China, não. O brasileiro já tem muita gente formada nisso, muita gente capacitada fazendo isso, e a gente tem que aproveitar. Sabe outra coisa que impacta diretamente na saúde? Lazer. O esporte, e eu fui presidente do Fortaleza Esporte Clube e sei dos sonhos que se tem nos bairros, das pessoas. O futebol é uma paixão nacional, a gente tem, as areninhas é uma coisa boa. Vamos reconhecer que foi um acerto de gestões anteriores a questão das areninhas, mas hoje muitas delas foram tomadas pelo crime organizado, pelas facções criminosas. Nós vamos retomar isso, né, com um novo realinhamento que a gente vai fazer com a Guarda Municipal, em diálogo com o governo do Estado, mesmo eu tendo críticas ao governo do Estado e ao governo federal. Eu não critico as pessoas, eu critico atitudes que são feitas lá dentro, posicionamentos, propostas, e vou dialogar. Primeira coisa que eu vou fazer se tiver a bênção de ser eleito na cidade que eu nasci como prefeito dessa cidade, é buscar o governador, uma reunião com o governador do estado, o presidente da república, para que a gente procure fazer ali um plano emergencial aqui para Fortaleza, nas áreas que precisa. Segurança pública está um caos. E eu vou te dizer uma coisa, eu fui no domingo assistir o jogo a final, no sábado, do Fortaleza contra o CRB, né, há uns 20 dias atrás, lá em Maceió. Eu gosto muito, eu faço isso aqui, circular nas praças, nos mercados, nas feiras, conversar com as pessoas, independente se é de direita, se é de esquerda, se é contra o governo, a favor do governo. Fui também em Recife recentemente, por ocasião do lançamento do nosso pré-candidato à Prefeitura de Recife, que tem também um pré-candidato do Novo lá, o Tércio.
eu fui para o lançamento da pré-campanha. Edson, você que está nos assistindo na TV Transparência, não existe o que está acontecendo aqui em Fortaleza. Sabe aquela teoria do sapo, que você bota na panela e você vai aumentando ali a temperatura e ele morre sem perceber? É como nós estamos. Se você pegasse isso aqui, jogasse a temperatura e pegasse o sapo de fora, fervendo e jogasse, ele pulava e caía fora. Mas nós estamos nessa panela, não estamos sabendo que estamos morrendo. Em Maceió, em Recife, eu andei tranquilamente, não foi só em Boa Viagem, não foi só naquelas regiões de hotéis, não. Eu dei uma circulada na cidade, conversando com as pessoas. Aqui em Fortaleza, você sai dessa ilha, porque aqui nós estamos numa ilha, tá? Aqui, essa região chamada anteriormente Aldeota, isso aqui é ilha. Você vai aqui do lado, você vê as pessoas, e aqui mesmo já está vendo. Nas paradas de ônibus, chega alguém, já vai colocando o celular aqui debaixo do sutiã. Você não vê isso em Recife, você não vê isso em Maceió, né? Capitais do Nordeste que tiveram problemas muito mais graves. Essa oligarquia PT e PDT acabaram isso aqui, né? Fizeram essa tragédia social que a gente está vendo, porque só pensam em poder pelo poder. O Estado foi omisso com relação à segurança. Com relação nós vamos daqui a pouco tocar em segurança, mas você tocou também em educação. Né? Educação. Eu tive na Índia há 25 anos atrás, mais ou menos, e foi transformador na minha vida. Né? Eu encontrei uma criança, me perdi no trânsito, aluguei um carro, me perdi, e uma criança estava parada embaixo de uma árvore e eu perguntei a ela. Não se perde aqui em Fortaleza não, né? Não. Porque nós tivemos aqui um candidato a prefeito, que as pessoas diziam que se soltasse ele do Bom Jardim, ele não sabia voltar para o centro da cidade. Aí também tem muita... Folclore, né? Folclore, muita maldade, né? O importante é o seguinte, lá na Índia, eu fui para o ashram, fui visitar um ashram lá na cidade, Puttaparthi, que é uma cidade tradicional. E inclusive a Luciana Duma vai muito lá nessa cidade também. E eu me perdi, na época não tinha negócio de Waze. Luciana Duma é diretora do jornal O Povo. E aí eu perguntei a uma criança, onde é que fica aqui o ashram e tal? Aí, olha só, a criança com os óculos, com um livro dessa grossura, tinha cerca de 7, 8 anos. Aqui no jornal. Boa tarde, senhor. Aí eu já, puxa vida, cara. Você vê, né? O senhor falando inglês perfeito. O senhor não tinha dado boa tarde para ela? Não, para você ver, o pessoal buzinando atrás. Boa tarde, senhor. O inglês perfeito. O senhor está indo para onde e tal? E aquilo, o olhar daquela criança, a autoestima dela. Eu disse, e você estuda onde? Me disse onde era. Você estuda onde? Não, eu estudo aqui do outro lado da rua. Tá bom, amanhã eu fui lá, no outro dia eu voltei para conhecer a escola. Essa escola nós trouxemos para o Eusébio, há 20 anos atrás, quase. Ela tem uns 15 anos a escola. Nós fundamos uma escola foi 2008. Ela tem uma fila de espera grande, já tem 200 e tantas crianças lá. O que é o método? Só para ver como é diferente. Amor, retidão, verdade, paz e não violência. Vou te dar um exemplo, como é que nós aprendemos, eu e você e a torcida do Ceará e do Fortaleza. Nós aprendemos que tem 5 maçãs no cesto. Passou uma criança, passou uma pessoa na rua e pegou 3, certo? Quantas ficaram? 2 maçãs. Como é que é esse método? Olha só como é um método de valores humanos. Tem 5 maçãs no cesto, passou uma criança com fome nas ruas, o dono da maçã doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? O resultado matemático é o mesmo, só que você colocou ali fraternidade, solidariedade, compaixão, né, cooperação. E esse método, ele está fazendo um sucesso muito grande no mundo. Né? Aqui no Brasil já tem Ribeirão Preto. Essa escola não tem nada a ver com essa história de escolas militares. Né? Não tem a ver com escola militar, que é o respeito. E eu acho que foi um grande erro do presidente da República e do atual ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, bem conhecido do cearense, né? Em tirar esse método, né? Em descontinuar no governo Lula esse método. Por quê?
Por que não deixam uma alternativa para as pessoas? Ok, o método do MEC, perfeito, tem que estar lá, tudo direitinho. Mas por que não tem as escolas cívico-militares? Se o índice de evasão escolar cai absurdamente, se a questão de respeito aos professores, de quebra de cadeira, de danificação do patrimônio público, tudo vai lá para baixo. O ambiente escolar, segundo a população, os pais, espetacular, melhor. Aí tira isso. Por que não deixa essa opção para as pessoas? É liberdade das pessoas escolherem. Então, eu quero inclusive, voltar, né, fazer com que Fortaleza tenha também essa alternativa para as famílias. Agora, esse método de valores humanos, para mim, é revolucionário, porque eu estou vendo no Eusébio, na escola Satya Sai, que nós temos lá, sem um centavo do dinheiro público, né, é uma escola de doação, né, de empresas e tudo, está funcionando maravilhosamente bem, quem sabe a gente pode replicar. O Igor Queiroz é um dos acionistas do grupo Edson Queiroz, implantou uma escola dessa lá em Caucaia. São cerca de 300 e tantas crianças. Na Fundação Maira, exatamente. E eu tive na escola lá dele, né, espetacular, e a gente tem que multiplicar isso por Fortaleza e pelo Ceará. Senador, o senhor falou aí na taxa do lixo. Aliás, todos os candidatos têm falado da taxa do lixo e alguns enfaticamente dizem que vão acabar com essa taxa do lixo. Mas a taxa do lixo não foi uma determinação implícita da lei federal que cuida da política geral de saneamento básico. Foi o marco legal do saneamento. O marco legal do saneamento básico, em que diz que os municípios terão que ter a cobrança da taxa do lixo sob pena de não receberem recursos, os recursos discricionários. Pois é, mas isso... Discricionários são aqueles que estão fora do fundo de participação dos municípios, né? Das determinações constitucionais. Então, o prefeito que não tem a taxa do lixo não pode nem receber uma emenda parlamentar, porque é um recurso discricionário. Veja bem, mas você tem tanta possibilidade de não penalizar quem já paga tanto imposto. Eu não sou a favor dela, não. Né, claro. Eu não gostaria de pagar. Mas se você pode, não, mas vai perder o negócio, bota 0,01 centavos, se tiver que colocar. Ou então faz o seguinte, assume isso e não recebe, mesmo que não receba, mas vai penalizar quem já paga muito imposto. Você tem 1001 maneiras de evitar isso. Foi um grande erro do prefeito atual ter colocado isso, ter insistido em ter feito, né? Porque está vendo a mesma coisa. Mudou alguma coisa? Zero. Você vê as chuvas que nós tivemos agora no começo do ano, era lixo para todo lugar, você não teve nenhum tipo de mudança do que você vê na cidade. Aliás, viu, Edson? Andando por Fortaleza, ela está um breu, como a gente gosta de dizer, está um breu. A cidade... Aliás, ainda se usa isso. Quando se usa. Um escuro de está aqui, está um breu. Está um breu, que a gente viu desde a infância, né? E daqui a pouco você se prepare, né? Porque a politicagem funciona assim, né? Já está vendo muita propaganda. Ontem eu estava assistindo, cheguei tarde em casa e disse, rapaz, eu gosto muito de futebol. Aí eu fui assistir ver o que estava passando de futebol, ver os gols do dia, né? Aquela coisa. E aí propaganda da prefeitura, rapaz... Toda coisa que eu botava no YouTube, propaganda da prefeitura. Tu imagina aí, que eu não vejo televisão muito, viu? A não ser a TV Transparência, que eu ainda acompanho lá de Brasília, alguma coisa para me informar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É um breu a cidade. A cidade está largada. Daqui a pouco está tudo um brinco, viu? Sabe por quê? Está chegando. Está chegando a eleição. Agora, não esqueça dos 4 anos, não. Né? A população está gostando de política e está entendendo o que é que está em jogo. Né? Então eu acredito muito que a gente vai ter um fim do ciclo, Edson. Você que é um político respeitadíssimo, não aqui apenas no Ceará, mas com repercussão até fora do Ceará, você sabe que a vida é feita de ciclos na política, né? E você que é um dos experts de política, chegou no fim, já está exaurido, já não dá mais.
né, as pessoas nas ruas. Disse, rapaz, tem que ter gente nova vindo, mas gente que não é que está aí, né? A Assembleia Legislativa agora gastando 400 milhões de reais no primeiro semestre e do Legislativo 30 e poucos milhões, né? O que é que se gasta 400 milhões com pessoal e com tudo mais? Uma Assembleia Legislativa. Você ter, hoje em dia, como é que a máscara não vai cair? Você ter a crise de segurança que a gente está tendo, chacina em cidades pacatas, aqui nas Areninhas, degolando em hospital. Aí vem o presidente da Assembleia hoje, que era deputado, líder do governo, na época da CPI do narcotráfico. Você lembra da CPI do narcotráfico? Ele não assinou a CPI, porque a família dele, não, mas a minha família, não sei. Cara, pô, tu é autoridade, cara, pelo amor de Deus. Quantas vidas a gente teria salvo se não tivesse feito uma investigação de quem é que está por trás do crime organizado no estado do Ceará? Agora eu não. Talvez você não lembre, porque 2018 é muita informação e ninguém acreditava que a gente fosse ganhar, hein? Ninguém acreditava que a gente fosse chegar no Senado. E nós chegamos. E lembra que eu prometi? Vou lembrar aqui, se você não lembra também. Que iria trabalhar numa CPI do narcotráfico lá no Congresso Nacional. Quem me acompanha nas redes viu o meu esforço, consegui as assinaturas, senador por senador, batendo na porta. Eram necessárias 27, consegui 32 assinaturas. Protocolei. E aí mudou a legislatura, o presidente não quis votar, entrou a pandemia no meio, aquela coisa toda, aí a gente não tem maioria lá dentro, não foi instalada. Aí eu fui por outra estratégia. Peguei as assinaturas dos senadores, fui lá na Câmara dos Deputados, entreguei para o deputado pegar. Eu consegui as nossas, o mínimo necessário com a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, Câmara e Senado. Consegui as do Senado, mas está lá faltando 20 na Câmara para a gente estar lá. O que eu me comprometo, eu faço. A gente tem que ir a fundo e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse estado do Ceará é terra da luz, não é terra de sombra, não é terra de treva. Isso é temporário com essa turma que está aí omissa, mas nós vamos retomar o estado do Ceará para que ele seja libertado de tantas mazelas. Eu vou te falar uma coisa, Edson, você sabe da história da seca, da grande seca que nós tivemos aqui, e que foi feito quase que um campo de concentração de pessoas que vinham do interior, que eram relegadas à própria sorte aqui em Fortaleza. Nós temos essa marca, essa chaga, e essas pessoas que a gente vê na rua, por isso que também vai ser uma prioridade muito grande minha, acolher essas pessoas, que são irmãos nossos, e a gente precisa encaminhar, porque a dignidade é muito importante para o ser humano nessa vida. O senhor falou em Terra da Luz, e um dia desse eu vi um artigo, até comentei aqui, de um professor da Universidade Federal do Ceará, dizendo que nós não somos mais a Terra da Luz, somos a Terra da Fome. Ele mostrou os números, aliás, tinha acabado de sair uma pesquisa do IBGE, mostrando que a quantidade de famintos aqui no Ceará é muito grande. Bom, o senhor falou em emprego, segurança, saúde e emprego. Como as prefeituras ou a prefeitura de Fortaleza ou de qualquer outro município pode criar emprego, se não o emprego público que ela crie para os seus quadros? Vamos lá. Emprego é minha área também, né? Deus me deu essa oportunidade de... Cada área que você está falando, eu tive uma experiência na minha vida. Isso não é por acaso, né? E a questão do emprego, nós precisamos criar um ambiente de negócios aqui em Fortaleza, retomar a questão da moda, com eventos, com capacitações, né? Retomar a questão de uma espécie de porto digital, é isso que eu quero fazer no centro da cidade. Além de levar todas as secretarias para o centro da cidade, nós vamos, só de aluguel aí, viu, Edson, que nós vamos economizar levando para lá, para um prédio, para a gente, prefeito, estar próximo dos seus secretários, e fazer um porto digital, né? Como tem lá em Pernambuco, para que possa propiciar startups, propiciar iniciativas dos nossos jovens. Então, o cearense,
é, por natureza, muito inteligente, muito capacitado, né? E sabe se superar, né? Não é à toa que tem cearense em todo lugar do mundo e fazendo história. Eu vejo que nós precisamos criar ambiente de negócio, menos burocracia. Você quer montar a sua empresa, quer ir no seu negócio? Nós vamos facilitar no máximo possível, curso de profissionalização, parceria com empresas privadas, vou fazer, parcerias seja com as entidades do Sistema S também, fazer parcerias. Se tiver que fazer com o governo do estado, vou lá, como eu disse aqui. Primeira coisa, como prefeito, se o fortalezense me abençoar, né, e a gente conseguir chegar lá, parceria, falar com o governador, falar com o presidente da República, para tentar construir, defender Fortaleza da forma que for. Vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar no limite das minhas forças para que a gente tenha menos impostos. Isso também é favorecer. Isso também é favorecer a geração de emprego e renda, né? Mais segurança. Isso também é favorecer. Como é que você, uma cidade como Fortaleza, olha, Edson, nós somos, tirando Brasília, que é a capital federal, nós somos a terceira cidade do Brasil. Você imagina a pujança que tem aqui, quantas pessoas já passaram por Fortaleza, conheceram, tiveram uma memória, infelizmente, com a insegurança que a gente está, essa memória, a gente não pode deixar ficar negativa. A gente tem que fazer um trabalho pelo legado do turismo, a beleza natural que nós temos, os restaurantes, os serviços que a gente tem aqui. Então, propiciar um ambiente de negócio mais seguro. Aí eu quero entrar nessa questão de segurança com você. Guarda Municipal. Essa semana nós votamos lá no Senado Federal, eu tive o prazer de votar, né? Que não é o sonho da gente ainda, que nós vamos chegar lá, que é uma polícia municipal, mas a gente já deu um passo, que foi colocar na Constituição, resguardar pela Constituição, tanto os agentes de trânsito quanto os guardas municipais. Essa semana já votamos na CCJ, já pedimos na reunião de líderes para ir diretamente para o plenário na próxima semana, vamos ver se vai dar certo. Então, assim, a Guarda Municipal, eu quero retomar as areninhas, retomar aquele espaço de lazer que está muitas vezes já sob o comando, o domínio dos traficantes, domínio do crime organizado. Como nós vamos fazer isso? Ocupando aqueles espaços. Quero fazer uma parceria com a Justiça Estadual e os outros organismos para que a gente possa ter uma possibilidade da Guarda Municipal resolver os pequenos problemas de conflito, que é 50% das ocorrências policiais do CIOPS, é justamente briga de vizinho, som alto, essas arruaças que acontecem muitas vezes ali nos bairros. Isso aí, a Guarda Municipal poder agir dentro dessa linha para liberar a polícia militar para enfrentar o crime organizado como tem que ser enfrentado, né? Então, eu acho que essas estratégias dentro da polícia, nós vamos, dentro da Guarda Municipal, já estou pensando lá na frente, Polícia Municipal, a gente vai fazer para que fortalezenses tenham um pouco de paz. O que as pessoas precisam é de paz. E está batendo na porta até dessa ilha aqui, que é a Aldeota. Hoje em dia as pessoas não têm paz em lugar nenhum, mas às vezes esse tipo de situação que a minha avó dizia no interior do Ceará, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Nós estamos sofrendo, especialmente as pessoas que estão na periferia, né? Então nós precisamos juntos resolver esse problema e o Estado não tem que ser fraco. Ele não tem que ficar pagando mordomia, como o blog do Edson Silva mostrou aí, quase 5 milhões de reais para governador ir de jatinho para cima e para baixo, como podia andar como eu, que eu ando, sempre vou para Brasília e volto de avião de carreira normal, né? Então, por que não se corta essas mordomias? Eu cortei apartamento funcional, não uso auxílio moradia, não uso plano de saúde vitalício para mim e para minha família, que o Senado paga nos melhores hospitais do Brasil e até do mundo.
abrir mão de tudo isso em caráter irrevogável. E ainda fiz o seguinte, devolvi de economia do mandato, né, de verba de gabinete, 10 milhões de reais em 5 anos. Nós já devolvemos, né? E tem projeto de meu para traduzir esse dinheiro que o parlamentar economiza para investir na saúde e na educação. Senador, essa história do emprego, aliás, aqui no estado do Ceará, nós temos uma briga de informações, o governo do estado dizendo que num determinado período foram criados tantos novos postos de trabalho. Aí vem a prefeitura e diz, nós criamos aqui em Fortaleza tantos postos do trabalho. Se somar tudo. Aí dá para a gente dar vontade de perguntar, e quem está ocupando esses lugares? Onde estão? Eu recebi na sexta-feira, no dia 5, uma informação do Tesouro Nacional que a gente se cadastrando, qualquer um, é privilégio do jornalista, ou do jornalista Edson Silva, ou de qualquer outro jornalista não. Qualquer brasileiro pode se cadastrar junto ao Tesouro Nacional e ele recebe mensalmente informações sobre liberações de recursos. Esta informação do dia 5, da sexta-feira, diz respeito à distribuição do Fundo de Participação dos municípios. Ele diz quanto o governo está liberando do Fundo de Participação dos municípios para os municípios de todo o Brasil. Os 5.600 e tantos, 568 municípios do Brasil. Então, me chamou a atenção. O Fundo de Participação é uma cota que o governo tira do IPI, do Imposto de Renda e alguns outros impostos, mas o grosso é exatamente o IPI e o Imposto de Renda. Então, diz a informação do Tesouro Nacional que o governo vai liberar 1% desses recursos arrecadados com o Imposto de Renda e com o IPI. Com o Imposto de Renda, que nós, trabalhadores, pagamos, com o Imposto de Renda, o governo arrecadou de 1º de julho do ano passado ao dia 30 de junho, 30 passado de 2024, de Imposto de Renda, o governo arrecadou 7 bilhões, 405 milhões, 174 mil, R$28,78. Imposto de Renda, 7 bilhões. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O governo arrecadou 684 milhões, R$262,85, quase menos de 10% do que arrecadou com o imposto de renda. O IPI é o imposto que a indústria paga e a indústria é a grande geradora de empregos. Então, nós não temos brasileiros empregados. É verdade, é uma dedução lógica, né? Lógico. Então, o brasileiro de classe média, que é o que mais paga imposto, porque o grande empresário tem os benefícios, tem benefícios fiscais. Fiscais, isso, aquilo, aquilo outro. Então, se o Brasil não tem uma indústria pujante, que é a indústria que garante realmente empregos, hoje nós estamos falando muito na área de serviços, que geram empregos. Sim, mas não geram tanto empregos como a indústria. Embora a indústria hoje informatizada, né, ela precise de menos trabalhadores, mas nunca ela funcionará sem trabalhadores, né? Então, num país desse, como é que a gente fala em emprego? Gerar emprego. Assim, os grandes empregos que a gente tem hoje já, né, os maiores empregadores hoje são os pequenos, né? Os pequenos, inclusive a gente viu isso durante a pandemia, com medidas que nós votamos, Edson, e inclusive tem um projeto meu que foi aprovado
lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, que virou lei, que é justamente para incentivar naquele momento da pandemia, que estava ali sem pagar luz. As pessoas não tinham, os empreendedores não tinham, profissionais liberais, no caso, não tinham dinheiro para pagar a sua folha naquele momento, e nós conseguimos uma linha de crédito na época, né? Um projeto de autoria minha que conseguiu efetivamente cumprir o seu papel. Mas os grandes hoje, o setor de serviço, e eu venho do setor de serviço, né? O meu setor não é indústria, o meu setor de empreendedorismo é serviço. E é um setor que emprega bastante e tem crescido nisso, justamente com a automação. E vem algo agora que está sendo regulamentado pelo Senado, e eu estou preocupado com essa regulamentação, até denunciei ontem, depois da reunião de líderes. Gente, assim que saímos da sala de reunião de líderes, eu alertei a população, que é a inteligência artificial. Rapaz, é um negócio assim, impressionante. O senador Marcos Pontes, lá de São Paulo, é muito meu amigo, né? O astronauta, é uma pessoa muito cordata, tem o seu estilo de fazer política, mas é muito sério, muito ético. Ele é vice-presidente dessa comissão e ele está sofrendo uma pressão grande para votar logo isso, sabe? E tem coisas ali dentro que vão contra a sociedade e vão contra algo que você faz e que eu aprecio muito, que é a liberdade de expressão, né? Eles colocaram pontos daquele PL da censura lá, artigos dentro do... O PL é o projeto de lei, né? O projeto de lei, né? Que é aquele 2630, lembra? Que foi aprovado no Senado a toque de caixa, eu votei contra, durante a pandemia, votação remota, votação pelo celular. E quando essas coisas acontecem é porque é coisa ruim, né? Que é para a população. E a Câmara dos Deputados criou aquela celeuma brasileira, o Deltan Dallagnol, que vai vir para o nosso lançamento aqui no dia 3 de agosto, da nossa candidatura. Ele já esteve no lançamento da minha pré-candidatura. Para mim é o símbolo do enfrentamento à corrupção no Brasil, um servidor público exemplar que foi cassado, se candidatou, foi eleito aí quase 400 mil votos no Paraná e foi cassado na velocidade da luz, porque o crime começou a reagir, porque as pessoas que tomaram o poder estão numa sede de vingança muito grande, e o Deltan foi o primeiro a ser aí cassado naquela coisa do que é que ele poderia fazer, um crime que ele não tinha feito e que ele poderia fazer, foram lá e caçaram o cara. E o Deltan segurou com as suas denúncias no parlamento naquela época esse projeto que eles estão botando agora dentro do marco regulatório da inteligência artificial. Então tem artigos preocupantes para quem usa rede social e a gente vai estar lá muito atento nesses próximos dias. Mas olha, eu sou muito otimista, sabe? Eu tenho muita fé que quando você está para fazer a coisa correta, para servir, porque política é chamado. Política não é meio de vida. Eu sou contra a reeleição, né? E tenho mostrado no dia a dia, apoiado projetos nesse sentido e lutado. E eu acho que nós estamos próximos aí de acabar com a reeleição no Executivo. Por exemplo, se eu for eleito, Edson, com a boa vontade do cearense, do fortalezense, se eu tivesse a oportunidade de ser prefeito dessa cidade, que eu nasci, que eu me criei, eu só fico 4 anos, tá? Isso é algo, ponto pacífico, porque eu acho que se ficar mais qualquer político é ruim, porque o cara já começa do ser humano. O poder, eu vejo isso lá, né? No convívio com os colegas. Pessoas que chegaram de uma forma e se transformaram em outra. Você pega discurso de muitos, eu não vou citar nomes por questão ética, mas basta você ir atrás. Você pega discursos de muitos que chegaram no Senado, em 2019 comigo, assumiram. Pode pegar o primeiro dia, as primeiras semanas. Você vai ver hoje, é completamente diferente. Né? É a cooptação, é aquela coisa que da politicagem mesmo, do sistema que é bruto. Mas eu sou contra a reeleição e acho que precisa de arejar, porque o populismo só faz atrapalhar. Você tem que tomar decisões importantes. O prefeito,
ele tem que ter coragem, não apenas para enfrentar o crime organizado, mas para tomar medidas administrativas importantes, para que a cidade flua, para que a Secretaria de Saúde atue nos hospitais e tenha resultado para a vida, para a saúde das pessoas, na geração de emprego. Então, o prefeito pode fazer muito, né? Então, se ele ficar pensando em reeleição, ele vai deixar de tomar algumas medidas importantes aqui, porque vai se desgastar com setores barulhentos, né? E nós vamos dialogar sempre, mas vamos tomar as melhores decisões para a Fortaleza. Senador, essa história da reeleição é um dos itens que está aí nessa reforma política que não sai, não? Essa reforma política é tão difícil quanto era a reforma tributária. Essa reforma tributária pode até ser que saia, né? Mas essa reforma política é mais difícil, né? Porque tem muitos interesses aí. Estava programada para a Comissão de Constituição e Justiça tratar dessa questão no dia 5 do mês passado. Isso. Hoje já não se fala mais. Vem o recesso e depois do recesso nós temos campanha eleitoral, que alguns senadores candidatos, né? E todos envolvidos na eleição, né? Porque a eleição municipal diz respeito aos interesses de todos os detentores de mandato, né? Sobretudo na área legislativa, e aí perdemos mais um ano em relação... Perdemos. Mas vai ser votado, porque eu vejo o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, eu sou líder do Novo e participo das reuniões de líderes. E eu vejo ele junto com o senador Marcelo Castro, do Piauí, né? Muito empenhados nisso. E ele já esteve também empenhado na última legislatura também nessa questão. Já teve. E não saiu. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando o interesse quando você advoga para os próprios interesses, a coisa às vezes sai mais. E eu vou lhe dizer uma de primeira mão, que eu não vi sair na imprensa ainda. E eu vou dizer aqui para vocês, vão querer aumentar o mandato do senador para 10 anos, tá? Como se não bastasse 8, que já é demais, vão querer aumentar para 10. Para quê? Para fazer nessa reforma. E eu vejo a coincidência das eleições. A coincidência eu acho positivo. E eu vejo a maioria dos líderes, Edson, também já com esse pensamento de que de 2 em 2 anos tendo eleição, não dá para você ter previsibilidade, não é uma coisa boa para a gestão. Então eu estou sentindo que está amadurecendo para ter a coincidência. Só que eles, para fazer essa coincidência, querem aumentar o mandato de 5 anos para prefeitos, para presidentes, para governadores, e aumentar mais 2 para senador, para ficar 10. Isso é um absurdo. Eu sou favorável que vá para 5 anos. Se passar o fim da reeleição e o mandato de prefeitos vá para 5, de governador para 5, de presidente para 5, e acabar com a reeleição, e eu acho positivo isso, eu acho que o mandato do senador tem que ser igual ao de deputado federal. E para 5 também, nesse caso, né? Porque aí seria uma reforma geral de calendário de eleição, mas vão tentar ir para 10 e eu já vejo que a boca miúde está correndo forte. Por que os políticos sempre têm ideias que não são constantes? Né? Acho até que as ideias têm que ser renovadas, né? Você está vendo a mudança do mundo, né? A necessidade de realmente rever aquela sua posição de ontem e tal. Mas nós já tivemos as eleições gerais, né? Num determinado tempo. Criou-se um mandato tampão para prefeito de 2 anos para termos a coincidência das eleições, porque o eleitor votava em muita gente no mesmo momento. E agora se pensa em voltar àquele tempo? Na época era sim, mas era na caneta. Era cédula, era na Tudo caneta. bem, ainda dá para entender que demorava muito tempo. Agora não tem mais isso, é eletrônico. O que precisa é ter mais transparência nessa votação eletrônica também. Eu advogo para isso. Senador, voltando a um outro tema que o senhor citou mais de uma oportunidade aí,
a revitalização do centro. Ah, isso aí. Como eu já ouvi falar nisso, essa revitalização do centro. Mas nunca ouviu da minha boca. Mas já estou ouvindo agora, já ouvi mais de uma vez. Será que o centro precisa realmente ser revitalizado para que tenha secretarias de Estado lá, tenha isso, tenha aquilo outro? Se os centros de todas as cidades, das grandes cidades do Brasil, não sofreram essas revitalizações, o centro é um ambiente da história da cidade, do Estado. Mas é um ambiente que não tem mais história. Será que o fortalezense quer um outro centro? Porque os shoppings tomaram o espaço do centro. Os comerciantes do centro não se revitalizaram. Se o senhor andar no centro da cidade, o senhor não vê nenhuma vitrine que o senhor via há 20 anos. É verdade. E lembra que o passeio da época, se botava um paletó, meu pai dizia, como o senhor se botava para visitar as vitrines. Lembra? Hoje não tem nenhuma. Hoje não tem, mas vamos lá. O próprio comerciante contrata um trabalhador qualquer, um empregado ali, para botar bugigangas na frente da loja dele, que são da loja. Ele mesmo enfeia o centro. Ele mesmo enfeia. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tudo é aquela teoria da janela quebrada. O centro está abandonado de Fortaleza. Eu ia com a minha avó, andando lá, assistir os filmes, lanchar e tudo. Nós perdemos o centro de Fortaleza. Naquela época não tinha shopping. Se tivesse, você não queria ir com a sua avó. Mas você vai em grandes cidades hoje do Brasil... Vai conhecer a história. Você vai conhecer a história. Você no centro não conhece a história, porque você não consegue andar, porque senão é assaltado. São as pessoas com problemas graves nas ruas, né, que não tem atendimento, que não tem um resgate humanitário. Então nós precisamos embelezar o centro, revitalizar. E como é que você revitaliza também? Ocupando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar incentivo. Eu não sou muito de incentivo fiscal, porque eu acho que o Estado tem que ser enxuto. Mas ali nós vamos precisar, em momentos estratégicos, fazer um incentivo fiscal para ter mais comerciantes. Claro, com regras. Colocar, olha, não vai poder ficar tomando a rua, colocando coisa, vamos fazer, vamos voltar. Será que não é possível? Será que não existe um movimento? Eu fui no lançamento de um pré-candidato nosso, Matheus Brandão, semana passada, a vereador, lá no centro, a gente foi ali, fez ali próximo, e rapaz, eu fiquei numa nostalgia, vendo, aí o pessoal dizendo, mas tem que ir embora, vamos embora agora, porque já está, pô, que é isso? Que é isso? Entendeu? Aquilo ali é a história da gente. Temos que resgatar e eu vou fazer de tudo para cumprir esse dever de resgatar o centro da cidade de Fortaleza. Senador Eduardo Girão, nós já conversamos aqui 58 minutos. Não, você está de brincadeira, sério? Está ali o cronômetro. Rapaz, 58 minutos. Que eram uns 20. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui e nós vamos ter a oportunidade de conversar outras vezes, porque quando nós conhecermos o miolo, as ideias centrais, os candidatos do seu plano de governo, nós vamos tratar especificamente sobre os tópicos de destaque dele. Muito obrigado pela sua presença e sucesso na sua empreitada. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho e aceitarei o convite de estar aqui novamente, porque eu admiro muito e quero deixar transparente que a minha vida é isso, para a população de Fortaleza entender os nossos projetos para essa cidade, que eu terei muita honra e me dedicarei no limite das minhas forças, se assim for a vontade sua, de fazer uma gestão que a cidade merece, que meu conterrâneo merece. Primeiro candidato, hein? Aqui, primeira candidatura lançada já é a nossa, porque a gente não tem tempo a perder, temos que recuperar o tempo perdido aí de Fortaleza. Grande abraço. Obrigado.